meses, nós preferimos dar oportunidade aos pregadores da igreja. E hoje, mais uma vez, um pregador da igreja, para a glória de Deus e as nossas orações respondidas. O pastor Carlos está eleito, né, para tomar posse no dia 27, mas já está trabalhando como pastor, visitando, conhecendo as pessoas e se achegando a nós. E para nós é um grande privilégio, porque não é só depois do dia 27, né? Já é antes que ele está conosco. Então eu vou convidá-lo, nós vamos orar. Eu vou pedir Alvo para projetar aí. Sim, quarta-feira, no culto de quarta, todos estão convocados para ouvir a missionária Fabíola, né? Os relatórios dela e os desafios dela, certamente, para missões. Também não é proibido trazer um chazinho, uma torradinha, né? Depois o departamento de comunhão vai colocar lá no grupo a relaçãozinha, então traga lá o lanchinho para receber a nossa irmã Fabíola. Convido o pastor Carlos, nós vamos orar. Vamos orar. Deus bendito, nosso Pai, é um grande privilégio, Senhor, nós reservarmos na nossa vida, neste dia, para adoração ao Senhor, o privilégio de escutar a Tua voz por meio da Tua palavra. Senhor, o Teu Filho está aqui com o coração grato, alegre, feliz, temente, Senhor Deus, a ação do Teu Santo Espírito, e é isso que nós te pedimos. Que o Senhor, em plena e perfeita liberdade, possa usá-lo para falar aos nossos corações e que tenhamos também, pela liberdade do Teu Espírito, a alegria e o temor, Senhor Deus, de responder à Tua vontade, à Tua voz. Nós queremos Te ouvir, fala conosco com a Tua palavra e através do Teu Filho. O abençoe e o guarde. Essa é a nossa oração, fazemos ela agradecidos, confiantes, porque nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor Carlos. Muitos outros domingos, certamente, você terá para pregar conosco. Graça e paz, igreja, amém? Eu, com temor e tremor, me apresento diante da igreja e do Senhor Jesus para nessa noite compartilhar um pouco da bendita palavra do nosso Deus. Mas quero, de antemão, ressaltar a minha satisfação em estar aqui com os amados irmãos e também fazer referência aqui aos nossos visitantes. Você que nos visita nessa noite, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. Sinta-se bem no nosso meio e se houver alguma coisa que nós possamos fazer, você pode procurar qualquer um membro da igreja. Não procure apenas o pastor Salésio ou o que está chegando. Qualquer um vai estar pronto para te servir. Quero fazer referência aqui também à presença de Samara e Ananda. Samara de Ibirapuã, Ananda era de Ibirapuã, está hoje em Teixeira. E também a presença de parte da minha família, moram aqui em Teixeira de Freitas. A minha prima Andréia está ali, juntamente com seu esposo, sua filha Lohana. Fico muito feliz e honrado em tê-los aqui nessa noite. Eu gostaria de, antes de abrir a palavra de Deus, compartilhar com vocês algumas coisas. Ontem eu estive em Ponto Belo, cumprindo parte de alguns compromissos que ainda tinha na agenda, como ainda há alguns compromissos, e já conversamos com a diretoria sobre isso. Há alguns compromissos como casamento a serem realizados, que já estavam agendados, a conferência fiel. E eu acredito que não muitos compromissos, até janeiro terei mais um compromisso e em dezembro e novembro mais uns 2. Mas, como o pastor Salésio ressaltou muito bem, nós já estamos em Teixeira e já estamos a serviço da igreja, porque a serviço do rei a gente nunca para de estar. Então é minha alegria poder estar aqui com vocês nessa noite, acompanhado da minha esposa, incansável Lana. Está ali nos trazendo a alegria, quem me mantém de pé na oração. Se ela não orar, já sabe como acontece, né?
Meus amados, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em um dos textos mais emblemáticos da Bíblia, e eu acredito que você já tenha ouvido inúmeras mensagens a esse respeito, ao respeito do tema que aqui falaremos nesse instante. Eu ressaltei ali a presença dos meus primos, mas a Lohana e o Júnior também está ali, o filho deles. Eu não havia percebido, a beleza aumentou e eu não percebi, mas a família está completa, graças a Deus. Ezequiel, capítulo de número 37, é o texto em que nós leremos nesse instante para a nossa meditação. Como eu disse, eu acredito que você já tenha ouvido inúmeras mensagens a esse respeito. Essa não será a melhor mensagem, mas como eu estava orando ao Senhor por este momento, e diga-se de passagem, de 2 semanas atrás, eu estive orando exclusivamente sobre como seria o início aqui com os amados irmãos na Central e as primeiras mensagens. Então o Senhor já me deu um direcionamento e eu não sei exatamente a quem o Senhor quer falar nessa noite, mas como servo que sou, apenas obedecerei, entregando a mensagem que Ele colocou em meu coração. Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo de número 1, os irmãos podem permanecer assentados como estão. O texto nos diz o seguinte, eu estou usando a versão revista e atualizada. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, e ele, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela o povo, ó povo, e vos trarei à terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó meu povo. Vamos todos juntos aqui pelo telão, esse último versículo, versículo de número 14, vamos lá? Porém, amém? Então sabereis. Vamos orar? Feche os seus olhos. E a minha oração vai ser uma, mas eu gostaria que você fizesse a sua oração.
por você. E você, nesse instante, vai ter 30 segundos para orar a Deus e dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Então feche seus olhos e ore nesse instante. Pai bendito, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por estar aqui com os teus servos, servindo e adorando ao único que é digno de ser louvado. Bendito seja o teu santo nome. Nós queremos nesse instante, Senhor, nos permitir ouvir a tua bendita voz. E em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita que o mensageiro, que o pregador atrapalhe a ação do teu Espírito Santo, mas que a mensagem seja entregue conforme a tua vontade para edificação de vidas. Assim nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como eu disse, é um texto que muitos já ouviram, talvez não uma, duas, 5 ou muitas outras mensagens. Mas ela, assim como um outro texto que estou preparando uma outra mensagem para um outro momento, tem falado ao meu coração, tem saltado ao meu entendimento. Ezequiel 37 é uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia. É uma passagem em que Deus leva o profeta para mostrar um cenário. Ele leva o seu profeta porque ele quer falar algo ao seu povo. E Deus nunca trata com o seu povo sem antes avisá-los. Deus então leva Ezequiel para aquele cenário e ele mostra aquele cenário para Ezequiel, um cenário de tristeza, um cenário frio, um cenário sem vida, e Deus faz com que Ezequiel caminhe, passeie ao redor daquele vale, para que ele pudesse ter uma leitura do que estava acontecendo e do que havia acontecido naquele lugar. O cenário era de morte, era de terror, era de tristeza, era de angústia. Não havia absolutamente nenhum tipo de esperança para aquele lugar. Mas Deus tinha os seus propósitos. E Ele queria, ao mostrar para Ezequiel, ao mostrar para o seu profeta, Ele não queria desafiá-lo quando ele pergunta: por acaso esses ossos podem reviver? Deus não queria desafiar o seu profeta. Mas ele queria, a partir daquele momento, mostrar a sua soberania para que o seu profeta pudesse, mais uma vez, ter renovada a autoridade de Deus em seu coração. Eu quero poder passear com vocês antes um pouquinho para entendermos aqui, antes de discorrer sobre 3 pontos específicos desse texto, sobre o que havia acontecido. Naquele cenário era muito comum na antiguidade, principalmente nos relatos do Antigo Testamento, quando havia guerra entre as nações marcavam um lugar específico para os desafios, para as guerras, para as batalhas. Então dirigiam os seus exércitos para aquele lugar, um lugar marcado, como se fosse antigamente, como um menino na escola, quando tinha alguma confusão dentro da sala, falava assim: lá fora eu te pego, lá na esquina, estou te esperando atrás do colégio. Então era mais ou menos assim que acontecia no momento em que 2 nações haveriam de travar uma batalha. E ali eles foram e travaram uma grande batalha, e como na época a guerra não tinha balas, não tinha arma de fogo, eram de flechas, era de arcos, de lança, de espada. Eu imagino, queridos, que naquele cenário, muitos esqueletos já estavam sem pescoço, por serem decapitados pelo golpe da espada de outros guerreiros. Corpos sem braços, sem pernas, pés para um canto, ossos para outro. Já não havia mais nenhum restígio de vida, de carne, porque com o passar do tempo, os corpos que ali estavam entraram em estado de decomposição, e os animais ferozes, as aves de rapina, desceram para se alimentar daqueles corpos que ali haviam ficado em meio àquela batalha. Uma grande guerra sangrenta havia acontecido, mas aquele cenário também, apesar de não trazer nenhum tipo de esperança, remete a pessoas que antes tinham vida, a homens, a pais de família que eram chefe do seu lar, eram marceneiros, carpinteiros, eram filhos de mães
esperançosas que os seus filhos crescessem e formassem uma família, existia ali uma lembrança do que talvez existia há muito tempo atrás. Mas naquele momento, aquela lembrança já não existia para trazer esperança nenhuma, absolutamente nenhuma. E Deus então traz o seu profeta para fazer com que ele compreenda algumas coisas, não pelo que estava ali exatamente, mas para o que Deus estava por fazer no futuro. Deus traz o homem dele e mostra o cenário. O primeiro passo que nós precisamos compreender do que eu quero falar é que Deus vê o impossível. Nos versos de número 1 e 3 está um relato em que Deus traz o seu profeta e mostra para ele um cenário impossível de que houvesse vida. Algo que, não sei se vocês já tiveram contato com ossos depois de muito tempo a céu aberto, recebendo sol, chuva, provavelmente aqueles corpos estavam ali há anos, porque o texto diz bem claro que estavam sequíssimos, e o osso, quando ele perde o cálcio, ele fica, quando arranha um no outro, ele vai esfareando, vai esfarelando. Não havia nenhum tipo de chance, nenhuma possibilidade de existir vida ou alguém pudesse fazer aqueles ossos novamente voltar à vida. Mas nós não estamos falando de alguém qualquer. Nós não estamos falando de um Deus, como cantamos aqui, que ele é mais forte do que todos os outros deuses. Não são outros deuses. A palavra de Deus está apresentando o Deus que cria todas as coisas, aquele Deus que cria não a partir de alguma coisa, mas o Deus que cria a partir do nada. É o Deus que cria quando nada existiu, disse apenas haja luz e houve luz. Quando disse haja as estrelas, e aconteceram o nascimento das estrelas. O texto vai nos levar a compreender muitas coisas. Ezequiel é levado a um local onde a visão não poderia ser mais desastrosa do que aquela, mais desoladora. Mas o Senhor fez com que ele andasse, tivesse convicção daquilo que ele estava enxergando, daquilo que estava diante dos seus olhos. E ele enxergou. E aí, meus amados irmãos, muitas vezes na vida de algumas pessoas, nós estamos caminhando com pessoas, amigos de trabalhos, vizinho, ou até mesmo em igrejas, não aqui nem em Ibirapuã, mas com certeza em Onápolis. Pessoas que perderam a alegria da vida. Pessoas que há anos não conseguem sorrir com alegria. Estão como ossos secos, apenas vivendo e cumprindo rituais da vida. Mas o Senhor quer trazer para você uma palavra de esperança, dizer que mesmo que os seus ossos estejam secos, Ele é o único que pode trazer a vida. Deus é o único que pode fazer. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, verso de número 26, Jesus olhou para eles e respondeu: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Meus amados irmãos, Jeremias, no capítulo 32, verso de número 17, Deus também vai dizer, através do seu profeta: Senhor Deus, quando ele diz: eis que fizeste os céus e a terra, e tudo o que fizeste com tão grande poder e com o teu braço forte e estendido, nada é demasiadamente difícil para ti. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Muitas vezes, dentro das nossas batalhas, das nossas questões internas, nós dificultamos a ação de Deus quando tentamos limitar o poder do Senhor, dizendo que não, isso aqui Ele não consegue. Porque nós estamos limitados às nossas próprias forças, e estamos vivendo em um momento do mundo, da humanidade, em que não há esperança, não há fé. Não há fé. Certa vez eu conversava com alguns irmãos, e em meio ao diálogo, uma pessoa me perguntou: pastor, o senhor acha que ainda é possível Deus ressuscitar alguém? Eu disse: mas é claro, é óbvio. Ele disse: eu acho que não. Eu: como assim? Não, Deus não vai fazer mais esse tipo de milagre.
Então ele me causou uma interrogação muito grande, agora me deixou curioso, e eu queria saber por quê. Ele disse assim: Deus não vai fazer esse tipo de milagre, porque se alguém ressuscitar uma outra pessoa hoje, essa pessoa vai ficar muito vaidosa, vai receber a glória para si. De certa forma, lá no fundo, eu pensei comigo, pode ser que ele tenha razão, mas Deus não é um Deus que se limita a fazer as coisas por conta do achismo humano. Quando Ele quer fazer, Ele vai fazer, independente da vaidade do homem ou não, porque Deus não é um Deus que obedece a pessoas. Deus é um Deus que faz. Primeiro ponto, queridos, é Deus vê o impossível. Há uma citação de Charles Spurgeon, o grande pregador batista do século XVIII, que ele diz: quando você olhar para os seus ossos secos, você deve se lembrar que Deus é capaz, se Deus foi capaz de dar vida aos ossos secos, também pode ser capaz de dar vida à sua alma. Acontece, queridos, que nós temos perdido a fé nesse Deus. As atribulações do dia, os intempéries da vida têm nos limitado, e nós estamos perdendo a fé, estamos parando diante dos empecilhos, diante das barreiras, achando que Deus não pode mais fazer no século presente, e estamos limitando a Deus a um século passado, a eras passadas, quando esquecemos de buscar nas suas sagradas escrituras de que Ele era, Ele é e continuará sendo eternamente. Deus não muda por conta das questões dos homens. Deus não muda por conta das questões dos homens. Segundo ponto, meus amados irmãos, para analisarmos sobre esse texto, é que a palavra de Deus tem o poder de restaurar. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque tem duas coisas aqui distintas. O primeiro cenário é quando Deus diz para o profeta, pergunta para ele: pode porventura esses ossos voltar a viver? E ele claramente, de maneira muito sábia, ele diz: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. O profeta estava dizendo para Deus, enquanto Deus queria mostrar a sua soberania para o profeta aprendera com Deus, também dissera para ele assim: Senhor, eu sei que Tu é quem tens essa resposta, eu me submeto à sua resposta. Então Deus diz assim: vai e profetiza, e diz para esses ossos secos. E aí eu acho uma coisa extraordinária na vida desse profeta, queridos. Diferente do que nós temos visto no século presente, diferente do que nós temos visto na vida de profetas da internet, de profetas de determinadas igrejas, quando muitos dizem: eis que eu te digo, ele simplesmente diz: assim diz o Senhor. O profeta genuíno e verdadeiro do século passado, do século presente e outros que surgirão, não para dizer coisas que acontecerão, mas para pregar a palavra. O verdadeiro profeta é aquele que prega a palavra de Deus, que anuncia coisas do presente como coisas que estão registradas para o futuro. Ele diz: assim diz o Senhor. Não havia vida naqueles ossos, mas olha que coisa extraordinária. Abaixo, obedecendo a voz de Deus, ele diz: ossos se juntem, venham tendões, carnes, músculos e pele. E de repente ele se espanta, ouvindo grande ruído naqueles ossos batendo uns nos outros, pés que haviam sido separados dos seus corpos, buscando o seu próprio corpo, as mãos, o pescoço, as cabeças, aquele grande ruído, e de repente as carnes cobriram aquele esqueleto e a pele sobrepôs sobre tudo. E agora existia um grande exército de homens. Aquilo que antes era apenas ossos, agora são corpos, sob o poder da palavra de Deus. Agora eram corpos. E a gente aprende aqui, meus amados irmãos, que a palavra de Deus é quem restaura vidas. A palavra de Deus é quem restaura pessoas. A palavra de Deus é quem orienta, é quem vai discernir, é quem vai dizer aquilo que precisamos ouvir para a edificação do seu corpo, para a edificação da sua igreja, para a edificação de uma cidade. É a palavra de Deus. Tem muita gente buscando se edificar em Deus, buscando em outros lugares. Não vai acontecer. Eu gosto de ler alguns livros e confesso que estou até preguiçoso para isso.
mas esses livros me ajudam, ele deve me ajudar a compreender a palavra do Senhor, não dirigir a minha vida. Diferente de uma determinada religião, que eu não quero citar o nome, quando diz que a Santa Igreja está acima da palavra, não é isso que a palavra nos mostra. A palavra de Deus é primeira, é meio e é fim. Ele é o alfa e o ômega, ele é soberano sobre todas as coisas. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra vem antes de tudo. É a palavra que restaura, é a palavra quem constrói. E assim aconteceu. Versículo de número 4: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Ele não diz ouçam a minha voz. Ele até poderia, Deus havia ordenado, ele agora tinha autoridade para falar, mas ele não, ele diz: não sou eu, é ouçam a voz do Senhor. E eles começaram a obedecer. É um Deus extraordinário, que muitos têm perdido a referência, porque têm buscado soluções em outros lugares e não no autor da vida. A partir desse momento, meus queridos irmãos, a gente precisa compreender que nada daquilo que Deus falar voltará vazia, voltará sem se cumprir. O profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, no versículo de número 11, diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus havia dito para o profeta: profetiza sobre os ossos. O objetivo de Deus era mostrar a sua soberania, era trazer vida para aqueles ossos, e ela foi cumprida. Quando o profeta diz ossos secos, juntem-se um ao outro, tendões surjam, porque assim diz o Senhor. Tudo obedece à voz de Deus. Mas tem uma coisa que me intriga, meus amados. As aves dos céus obedecem à voz do Senhor. Os peixes do mar obedecem à voz do Senhor. A natureza obedece à voz do Senhor. Os mortos obedecem à voz do Senhor. Mas os vivos não querem obedecer à voz do Senhor. Eu não consigo de fato compreender como de fato somos desobedientes, insistimos no nosso próprio intelecto e esquecemos de ouvir na palavra de Deus aquilo que a própria Bíblia diz, de que cada um havia se perdido e agora cada um seguia pelo seu próprio caminho, esquecendo-se de obedecer apenas. A mim e a você cabe apenas obedecer aquilo que o Senhor diz, e tudo vai acontecer. Se não havia vidas sob a palavra de Deus, agora tem corpos. Mas faltava uma coisa, faltava ainda uma coisinha. Quando o profeta do Senhor diz a ordem que lhe é devida, os ossos se cumprem, ele cumpre o seu papel. E agora está um monte de corpos, mas faltava uma coisa, faltava vida. Faltava vida, faltava a ação do Espírito de Deus. A palavra tem uma função, o Espírito tem outra. E aqui, meus queridos, eu abro para um entendimento meu e seu. Existem muitas pessoas que estão lendo a Bíblia assim, de fato, que estão cumprindo o ritual diário de fazer a sua devocional, mas está faltando o Espírito de Deus. Está faltando a presença daquele que traz a vida. A palavra faz acontecer e o Espírito traz a vida. É assim que está no texto. O último ponto, ponto de número 3, o Espírito Santo é quem traz a vida. Versos de 11 a 14. O Senhor diz: sopra do Espírito. Profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, Espírito, venha dos 4 ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. João 6, verso 63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse
são do Espírito da vida. Enquanto a palavra restaura, o Espírito traz a vida. Eu não sei, talvez algumas pessoas tenham assistido uma série muito famosa na televisão, chamada The Walking Dead. Quem gosta de filme de zumbi já deve ter entendido. E aquelas pessoas naquela série, elas têm umas falas interessantes. Quando eles perdem alguém da família, o remédio é matar, não é? Não há mais meio de restauração. E algumas pessoas dizem assim, não é mais ele já morreu, é outra pessoa, isso aí é um monstro. E aquelas pessoas que foram contaminadas com aquele vírus, agora eles se alimentam de outras pessoas, se alimentam de sangue. Meus amados, existem pessoas vivas, mortas, melhor dizendo, em pé, porém sem vida, que não produzem absolutamente nada, nem em casa, nem na empresa onde trabalha, muito menos na sociedade, pior ainda na igreja. Aqui não, mas em Eunápolis sim. Eu conheço uns dois lá. Mas infelizmente existem pessoas que estão em pé, vivendo em meio a uma sociedade, andando como zumbis de um canto para outro, fazendo apenas aquilo que é devido, isso quando é muito impulsionado, mas vivem sugando o sangue de outras pessoas. Não existe a essência da vida, são pessoas vazias, são pessoas ocas que não têm mais vida, não têm prazer em viver, não ajudam em absolutamente nada. Esse tipo de pessoa necessita tanto da edificação pela palavra de Deus, quanto de uma palavra profética para que o Espírito de Deus venha e traga vida sobre essas pessoas. É dessas pessoas que nós estamos falando na atualidade. No cenário de Ezequiel eram mortos, eram ossos, pessoas que existiram uma época atrás, pessoas que eram pais de família, soldados, marceneiros, filhos que foram à guerra. Não existia mais vida ali, mas existiam histórias naqueles ossos. Mas nos nossos dias presentes, muita gente que até estão dentro das igrejas, estão apenas cumprindo o ritual religioso, vivendo de dogmas em dogmas, mas não tem a vida, porque não tem Cristo. Porque só quem tem vida é quem tem Cristo, porque Ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Falta a palavra para edificar, e falta o Espírito do Senhor para dar vida. Pessoas que passam sem o perfume da vida, pessoas que vivem apenas por viver, cumprindo um ritual, porque não tem coragem de tirar a própria vida, porque a vida já perdeu totalmente o sentido. Se eu quisesse atualizar esse texto, com certeza, na versão bíblica, Carlos Moreira diria: pessoas vivas em pé, mortas porém. Capítulo 13, versículo de número 13, livro das heresias. Vão se acostumando, viu, queridos? De vez em quando a gente tenta, eu não sei contar piadas em púlpito, eu tento inventar, mas eu acho que eu vou parar com isso. Eu acho que não flui, não dá. Mas, queridos, a grande verdade é que nós, como igreja, nós precisamos fazer um raio-x, primeiro em nós mesmos, para saber quem nós somos, e se nós estamos cumprindo com o nosso papel, porque o Senhor nos tirou das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Estávamos condenados ao inferno, e o Senhor nos deu a esperança de vida eterna em sua glória. O mundo jaz no maligno, o mundo está na escuridão, e somente a igreja do Senhor tem em suas mãos o poder de restaurar a vida das pessoas, a palavra. Somente a igreja. A grande questão é de que igreja nós estamos falando. Deus chama o profeta Ezequiel e diz assim: olha, Ezequiel, eu tenho um acerto com o meu povo.
Mas eu quero que você, que é o meu mensageiro, saiba disso. Eu posso restaurar o povo de Israel, o meu povo, assim como posso restaurar também a sua própria vida. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Os psicólogos de plantão aí, me perdoe se eu errar. Mas quem são as pessoas com quem você está convivendo? Elas te transmitem alegria, vigor, esperança, paz, fé? Ou elas estão quase na beira? Só pedindo assim, não me empurra não, que eu já estou despencando. Mas independente dessas pessoas, meus queridos, se elas estão sugando você, se elas estão tomando a sua energia, se elas estão vivendo como ossos secos, eu quero te perguntar, quem é você nesse cenário? Se você é como um homem de Deus que tem o poder da palavra de Deus para profetizar vida e esperança para essas pessoas, ou se você também está como ossos secos, se falta vigor, se falta alegria, se tudo está mal, ou se tudo mesmo estando mal, estou sempre bem, porque a minha esperança está no Senhor Jesus. Quem nós somos de verdade nesse cenário? Sem o Espírito Santo, a palavra de Deus seria apenas a espada sem fio. É Ele quem nos torna viva, é Ele quem a torna viva e poderosa. O Espírito é o sopro divino que infunde vida nas pessoas e nos corações que os recebem. É uma frase também de Charles Spurgeon. Estou no lugar do profeta Ezequiel. Mas isso não é uma prerrogativa apenas para pastores, não. Isso é prerrogativa para todo aquele que um dia abriu o coração para aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque Pedro vai escrever no seu primeiro capítulo, na sua primeira carta, dizendo que nós somos geração eleita, povo santo, sacerdócio real, que fomos eleitos para anunciar as boas novas do Senhor. Você é sacerdote de Deus com o seu próprio culto e é um profeta de Deus na vida de outras pessoas. Isso não está para uma função pastoral, uma função diaconal, mas está para todo aquele que faz parte do povo de Deus, do sacerdócio oficial do Senhor. A palavra de Deus precisa ser penetrante em nossos corações, mas mesmo sendo penetrante, ela precisa do Espírito. E aí eu deixo uma pergunta com cada um de vocês. Há Espírito de Deus em você? É claro que há, eu sei que há, nós estamos aqui, amém? Mas como nós podemos medir se há o Espírito de Deus em mim ou em você? É fácil, o próprio Cristo diz: conhecereis as árvores pelos seus frutos. O que eu tenho produzido? Porque aqueles ossos não produziam. Aqueles ossos produziram antes, quando existia vida neles, quando eles eram pessoas comuns, quando eles eram pessoas normais. Mas depois da batalha eles não produziam mais nada, eram apenas passado, lembrança. Mas mesmo que a sua vida seja ou esteja nesse cenário de não produzir mais nada, de achar que por conta da idade, o meu tempo passou, eu não consigo mais fazer isso ou aquilo, eu quero dizer para você que existe uma palavra que edifica e um Espírito que traz vida. Só pode existir vida nova onde antes existia vida. Não existe vida em pedras. Pedra nunca tem vida, nunca teve vida. Mas uma árvore que nasceu um dia tinha vida, e mesmo seca, mesmo morta, Deus pode trazer vida a esse tronco deitado no chão. Mesmo aqueles que estão nos sepulcros, Deus ainda pode trazer vida, não exatamente nos sepulcros na terra, mas os sepulcros espirituais. Sepulcros espirituais. Nós precisamos, queridos, fazer um exame, uma análise, olhar de frente para o espelho, mas não aquele espelho que está na sua casa. Porque como o Tiago diz, aquele espelho a gente olha por um tempo, vê o que está no rosto e quando sai já se esquece do que viu. Mas o melhor espelho para olhar a nossa própria imagem é esse.
Esse é o espelho, o melhor espelho. E quando você olhar para este espelho e encontrar mais de você do que de Cristo, ainda falta muito de Cristo em você. E você não vai poder dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não, você não vai poder dizer com João, como João, importa que ele cresça, que eu diminua. É necessário que entendamos isso para que verdadeiramente possamos morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo, para que verdadeiramente possamos dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sei, meus queridos, qual o estado da sua vida. Eu não sei qual o cenário da sua história. Eu não sei por que tipo de, ou qual tipo de problema você tem passado. Eu não sei. Eu sou apenas o mensageiro. Eu sou apenas o carteiro divino. A mensagem está aqui. E se você ouviu atentamente essa mensagem, o meu desejo é que o Espírito Santo do Senhor te faça refletir e comece a mover o seu coração a partir do seu ego. Que você não permita que o seu ego lhe impeça de viver novamente. Que você não permita que o seu ego tome a oportunidade de novamente ter vida, alegria, correr, vibrar, celebrar. Que a partir desse momento você possa permitir que o Espírito Santo de Deus toque em seu coração. E que você compreenda que, mesmo seco como você está, mesmo sem vida, sem produzir absolutamente nada, sob o poder da voz do Senhor, o Espírito vem dos 4 cantos e soprará sobre a sua vida, trazendo vida outra vez. Eu quero orar com você nesse instante. Eu queria que você baixasse a sua cabeça e pudesse fazer uma oração comigo. Faça aí no seu coração. E depois eu vou concluir essa palavra. A oração é a seguinte: eu vou falar e você vai apenas, no seu pensamento, fazer com Deus. Senhor, eu te peço que, assim como fizeste com os ossos secos, sopre sobre mim o teu Espírito e me dê a vida de volta. Fala minha alma, restaura minha esperança e me capacita para viver segundo o teu propósito. Eu te oro e eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso Pai, esta é a tua igreja, Senhor, esta é a tua bendita palavra. Eu cumpri, Senhor, com o meu papel nesta noite. Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo repouse sobre cada vida, sobre cada coração aqui agora, Senhor. Tocando no mais íntimo, no mais profundo do ser daquele que verdadeiramente necessita. E de que está se permitindo, meu Deus, ter a vida e a alegria restaurada. Em nome de Jesus Cristo, restaura vidas, salva vidas, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. A visão de Ezequiel, meus queridos, não é apenas um relato histórico, mas é uma poderosa lição espiritual para as nossas vidas. O mundo ainda não acabou, você ainda está aqui. Se você ainda está aqui, significa que Deus ainda tem propósitos para a sua vida e através da sua vida. Eu quero finalizar esse momento. Perdoe-me se não é costume, se não é normal ou comum na igreja, mas eu quero orar de maneira específica sobre a vida daquele que se permite, daquele que sentiu o toque do Espírito Santo do Senhor. A palavra do Senhor diz, o próprio Cristo diz, que aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que o negar, ele também o negará diante do Pai que está nos céus.
O confessar é uma manifestação pública. É uma ação. Dizer, sou eu. Sou eu quem aceito a Jesus como meu Salvador. Mas também é dentro daquele povo de Deus que sente no coração um momento de recomeçar e diz, Senhor, eu estive tão longe tanto tempo. Estive presente nos cultos, eu até contribuí, mas estava faltando alguma coisa. Sopra sobre mim o teu Espírito. Porque a nossa alma nos engana, meus amados. A nossa alma se acostuma com certos rituais. E nós precisamos viver o extraordinário de Deus. Então eu quero pedir à igreja, em nome de Jesus, se coloque em pé. E se você sentiu que você é essa pessoa que o Senhor tocou no coração, independente do julgamento de qualquer outra pessoa, vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se você está abrindo o seu coração para receber a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, você vem aqui à frente em nome de Jesus. E se você tiver vergonha ou timidez, só dá um sinal que eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Eu vou trazer você aqui à frente, eu vou abraçar você, eu vou orar com você. Mas se você já congrega aqui nesta igreja, e o Senhor falou ao seu coração, que é momento de recomeçar, eu quero te convidar também para vir à frente. E eu quero orar com você. Sabe por quê, meus queridos? Porque eu faço isso todos os dias pela manhã. Porque eu conheço a minha matéria, eu conheço o meu corpo. Todas as manhãs eu faço como Cristo me ensinou. Pego a minha cruz e vou seguir o Senhor. Então eu quero orar com você, em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Nós vamos fechar cantando uma canção. O ministério pode vir aqui à frente. E se você sentiu no seu coração que é você, não tenha timidez, não tenha vergonha. Porque se tem uma coisa que tem que acontecer apenas entre você e Deus, é isso. É a ação individual. Há alguém para o Senhor nessa noite? Há alguém que quer renovar a sua fé, a sua aliança com o Senhor? Eu não vou apelar, porque Cristo não é qualquer produto, não é um produto para a gente estar oferecendo e barganhando negociação. Somos nós quem necessitamos do Senhor Jesus. Não havendo, eu vou orar ao Senhor nesse instante, finalizando este momento. Deus eterno, Senhor bendito, a tua palavra foi entregue, meu Deus, e como acabamos de ler através do profeta Isaías, eu tenho certeza de que ela encontrou um coração sedento, e tenho certeza que ela não voltará para ti sem cumprir os teus propósitos. Eu tenho certeza que não foi o pregador, não é mérito do mensageiro, Senhor, mas do poder que há na tua bendita palavra. Abençoe a tua igreja, meu Deus. Abençoe, Senhor, esta comunidade de fé. Cada visitante que aqui está conosco nessa noite, que a tua presença, a tua mão poderosa seja sobre a vida dos teus filhos. Pai, nós queremos entregar em tuas mãos a vida da cidade de Teixeira de Freitas, meu Senhor. Cada bairro, cada vila, cada rua, cada viela, meu Deus, abre, meu Senhor, para que a tua igreja possa ir a cada canto desse, levar a tua bendita palavra de fé e esperança. Abençoe a semana de cada um dos teus filhos aqui. Nós assim te oramos e celebraremos ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria. Fique em pé ainda.